Prosseguindo nossa sequência dos filmes de macaco, dessa vez vamos pegar um inspirado nas histórias do Abominável, o Homem das Neves. Estou falando de Monstro da Neve de 2019, Snow Monster, que inclusive está gratuito, completo no YouTube, no canal Yoko TV. Me patrocina Yoko, por favor, para me dar acesso aos materiais pagos que vocês têm, tá? E o que acontece, uma das coisas que me chamou a atenção, que me fez ir atrás dele, né, é porque o diretor é o Wang He, que é simplesmente o mesmo que fez Monstro Subterrâneo, um outro filme chinês de monstros gigantes, porém que tinha muitas referências a Ultraman, já que a ideia básica é que um monstro que sai dos esgotos e causa o caos na cidade, o do monstro subterrâneo, só que um garotinho pegava, que era justamente fã do Ultraman, inclusive também sou aqui, ó, latinha de temática que consegui pegar aqui do Ultraman Zero, e o que acontece, ele pegava e acabava aprendendo a lidar com o monstro justamente na toca dele, enquanto a família ia atrás para salvá-lo, e tinha uns homens malvados também que queriam explodir o monstro, né? Um filme bem interessante, e o que acontece é que quando eu vi que tinha outro filme feito por ele, dessa vez com a temática meio criatura gigante simiesca, eu disse, vamos nessa. Então, aqui é o Luiz do seu Sexta-feira Sinistra no Monstros de Aventuras, da nossa semana do gorila, melhor dizendo, o mês do gorila. E o que acontece? Qual é a história de Snow Monster, Luiz? Pois bem, aqui nós temos uma expedição indo para um território gelado, que não tem tanta especificação de onde é, afinal, teoricamente, uma área perdida, que tem alguns documentos históricos, como alguns exércitos de séculos atrás, que pegaram e descobriram, entraram em contato, mas nunca tiveram muitas informações, porque a maioria das pessoas faleceram das tropas que iam para lá. E o que acontece é que existe uma grande anomalia magnética na região, capaz de distorcer o próprio espaço e inclusive causar mutações. E por causa disso, essa equipe é enviada lá para descobrir o que diabos está acontecendo e, ao mesmo tempo, resgatar uma equipe anterior recente que pegou e foi justamente ficou presa naquela região. Só que isso vai gerar contato com uma série de criaturas e com uma civilização perdida. Pois bem, a história até lembra um pouquinho aquela ideia básica do King Kong, né? Que você vai para uma área meio remota, perdida, descobre uma civilização lá, tem um contato inclusive com uma criatura gigante que tem uma espécie de culto ao redor dela, né? Só que enquanto no outro a gente tinha, no clássico do King Kong, a gente tem a ideia do tipo, vamos pegar a ilha e pegar o monstro pra gente conseguir fazer sucesso comercial, aquela coisa mais de marketing mesmo, né? E no caso do King Kong, a Ilha da Caveira, é que a gente vai mais pra essa temática do tipo de explorar a ilha, conseguir seu segredo, só que ao mesmo tempo causa um desequilíbrio ecológico ao investigar a ilha com ambição demais, né? Vai justamente mais nessa segunda linha o filme, né? Já que temos uma expedição patrocinada, cuja ideia é entendendo como funciona aquilo, como toda aquela região é manipulada pelo magnetismo, inclusive o tempo e espaço é retorcido lá, você tem a possibilidade de que toda uma nova linha de tecnologia serem criadas pesquisando aquilo, né, para você pegar e melhorar a vida das pessoas, né? É mais ou menos o que acontece no mundo real, onde a gente pega e tem pesquisas no espaço, não é simplesmente para pegar, apesar que alguns países fazem isso, né? Tipo, nossa, eu tenho uma nave espacial, eu tenho um satélite, etc. Não, satélites têm uma série de utilidades para o planeta sem tecnologia espacial. A gente não tem a maioria delas. Já imaginou você não ter mais sistemas de GPS, por exemplo? Ou mesmo o fato de que tem muitas pesquisas que em gravidade zero, várias reações químicas e várias reações biológicas ocorrem diferente, né? Então muita coisa acontece de forma acelerada, que seria de forma muito lenta ou complicada de você observar no nosso planeta, e você consegue observar no espaço, inclusive tecnologia para lutar contra doenças, né? Já que, por exemplo, no espaço, os músculos e ossos dos seres humanos, eles atrofiam com extrema velocidade, né? Então, tecnologia para ajudar no espaço os seres humanos a viverem lá, é equivalente a você conseguir tratar degeneração óssea e muscular que existem em vários aspectos, em várias formas de doença aqui na Terra. Então,
o pesquisador, que é um arqueólogo extremamente inteligente, né, ele pega e é chamado para a expedição. E no início ele não quer, por causa de uma série de problemas que ele já teve no passado, inclusive tragédias pessoais, porém, justamente quando tem uma namorada dele, ou ex-namorada, melhor dizendo, pega e acaba sendo uma das desaparecidas na missão, ele acaba indo lá. E o que acontece é que isso é fundamental. Inclusive tem uma certa dualidade, já que temos um líder da missão que chamou ele e detesta ele, né? Que é um rapaz que inclusive faz outro filme muito legal, que é o Tubarão da Terra, que eu cheguei a falar no canal também, né? Que era sobre um tubarão que é modificado geneticamente, só que as mutações saem do controle e ele acaba caindo e é capaz de andar em terra e ficar cada vez maior, né? Pois bem, então esse segundo rapaz, ele pega o líder, ele tem um certo grau de liderança na expedição e ele a contragosto chama esse justamente arqueólogo para pegar e ajudar eles, né? Então temos o arqueólogo todo sério, atento para cada detalhe o que está acontecendo, né? E o outro mais bonachão, tentando dar aquele espírito mais ou menos brincalhão com a equipe, né? E se não se dando bem, indo mais lá na linha mais científica, tecnológica, mas não se dando nada bem com o arqueólogo. Então eles precisam aprender a trabalhar juntos para poder pegar e as coisas irem para frente. Inclusive quando eles vão para frente, eles descobrem justamente que existem essas ruínas arqueológicas que é preciso ultrapassar certas armadilhas para conseguir pegar e chegar justamente onde é a origem dessa grande anomalia magnética. Só que o que acontece? Estamos falando de filme de monstro gigante, certo? Então sim, nós vamos ter monstrinhos. Inclusive, a primeira sequência que tem aqui lembra muito o filme Eclipse Mortal, que pra quem não conhece, o primeiro filme da saga Riddick, sabe? Onde tem, nossa, uma série de criaturas do subterrâneo que você não pode fazer muito barulho, senão elas te perseguem. É muito bem caracterizado, com todo o local você vendo os povos antigos que passaram lá e foram destruídos pelas criaturas, o design delas, que parece uma coisa até meio ok no início, como se fosse um bicho um pássaro um pouquinho diferente, e depois mostrando uma coisa bizarra e assustadora quando estão em movimento, sabe? Então, uma das melhores cenas de perseguição que tem no filme, né? Junto com isso ainda, nós temos, como dá pra ver alguns pôsteres, inclusive, tubarões de gelo que aparecem na história, que eles têm que ultrapassar, e finalmente, na civilização perdida, temos justamente a criatura gigante. Ao mesmo tempo, um dos responsáveis pela expedição, que está ligado diretamente a um dos patrocinadores, tem como objetivo secundário justamente pegar uma das criaturas gigantes e trazer justamente para experimentos, independente de quem precise ser eliminado dentro da expedição, sabe? Inclusive, é interessante porque se de um lado a gente tem a aliança entre o arqueólogo e o expedicionário que estão juntos tentando lidar bem, né? E o expedicionário mostrando a importância de respeitar as coisas, não simplesmente porque, é importante ter referência, mas também porque se você encosta em algo sem saber o que é, existe alguma alta chance de você ter um corte ou se envenenar e morrer dentro da história. Do outro lado, a gente tem o responsável pela segurança da expedição com altas capacidades de artes marciais e militares, né? Junto justamente com o enviado do patrocinador, que acabam fazendo uma tramóia própria para poder pegar e conseguir altas somas de dinheiro, independente de quem precise morrer na expedição no processo, sabe? O que, é claro, vai gerar uma grande batalha entre as duas duplas, quando pegar e justamente chegar, quando descobrir que existe uma civilização perdida lá no meio, que ninguém fazia que existia alguém sobrevivendo, né? Então, temos altas batalhas entre a civilização, a criatura tentando pegar e simplesmente sobreviver, já que ela é quase uma divindade que cuida daquele vilarejo. Inclusive, o visual é muito legal, porque ele não é simplesmente um macaco gigante. Ele tem uma coisa meio de cabra, de bode também. Então ele lembra um pouco também aquelas lendas
europeias, lá do Krampus, né, que é aquele demônio do Natal também, sabe? Então isso acaba gerando uma série de sequências interessantes, fazendo com que a gente tenha brigas com armas de fogo, batalhas de Kung Fu no meio, inclusive momentos para tentar pegar e libertar a criatura quando ela sofre ataques também. Além disso, armas especiais que são usadas justamente contra a criatura também, ao mesmo tempo que temos todo o ambiente que é hostil por si só, afinal você está num deserto de gelo, né? E junto com as outras criaturas que eu comentei aqui também. Então, à medida que isso vai passando, vai gerando cada vez mais um tempero bem gostoso para você pegar e entrar naquele clima de aventura, ao mesmo tempo que existe um drama associado. Você não sabe quem dos outros personagens da expedição vai acabar falecendo, independente do grau de amizade que tenha sido feito ou não com os outros personagens, sabe? É aquele tipo de filme que você tem uma vitória no final, né? Mas tem aquele gosto amargo porque teve toda uma guerra para acontecer isso, junto com aquela mensagem ecológica, né? De que o ruim não é você pegar, descobrir novas coisas, ir para frente, entender, experimentar novas tecnologias, né? Mas a ideia de você querer certos objetivos, certas coisas, certos tesouros a qualquer custo, independente do custo de vida que esteja associado com isso, sabe? Então acaba também sendo, não considerando que é um filme chinês, não deixa de ser uma certa crítica bem profunda, não exatamente profunda, mas bem direta, inclusive que é mencionar, inclusive um dos personagens fala diretamente da questão dos colonizadores no início lá do século XVI na América, né? Justamente a crítica do imperialismo europeu invadindo tudo. Lembrando que a própria China foi vítima disso e ela foi, assim, ela basicamente ela foi dominada durante muito tempo pela Inglaterra. Nós tivemos ainda por cima o ataque e domínio dela, que foi em cima do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, voltou depois para Inglaterra, né, antes da gente pegar e ter todas as mudanças culturais e revoluções que teve lá dentro, né, até chegar naquilo de hoje, né? Lembrando que a China de hoje não é a China de 70, 50 anos atrás, não. Ela sofreu uma cacetada de mudanças de governo, né? Mas, como tem todo esse histórico, inclusive muitos filmes chineses antigos são justamente falando, e mesmo mais recentes de Kung Fu, muitos falam justamente desse período da Inglaterra. Inclusive, eu aconselho muito, quem quiser conhecer mais, a assistir os filmes do Ip Man, o Grande Mestre, que é o do professor do Bruce Lee, que passa justamente nessa época, na época da Segunda Guerra Mundial, e depois vai passando ao longo dos períodos depois que a China teve, e que Hong Kong, né, que é parceiro diretamente da China, passou nesse período, sabe? E que é bem bacana. Então, entrando na parte mais com spoiler justamente do filme, né? Aqui nós temos uma coisa bem interessante, que a civilização é muito bem caracterizada e você vê que ninguém chegava lá perto, justamente por causa que a situação climática é péssima, toda a questão geológica é dificílimo de você entrar e é super fácil de você ser comido pelas criaturas. Então faz todo sentido que é uma civilização que ela se desenvolveu lá dentro, um povoado na verdade, porque ele entrou em sincronia justamente com a criatura, com o monstro da neve, que virou uma espécie de protetor deles, realmente cuidando, quase como se... Uma coisa bem semelhante, inclusive, onde aparece em Kong, Ilha da Caveira, né? Onde o Kong ele vai salvando os animaizinhos, cuidando das criaturas, afastando os bichos mais perigosos, sabe? Então, foi justamente quando você pega e cria essa aliança homem-animal que eles conseguiram pegar e sobreviver lá dentro. O que pode parecer um pouquinho bizarro, mas, gente, a gente tem que lembrar que a aliança homem-animal é parte diretamente da evolução da nossa espécie, né? É só ver a questão de como nós desenvolvemos a relação com cachorros e gatos, né? Inclusive gatos sendo fundamentais para proteger silos de alimentos de ratos e cachorros, né? Além da questão do companheirismo, mesmo sendo ótimo para caçada também. Fora a nossa relação com o cavalo, que foi fundamental, mudou toda a questão de movimentação da nossa espécie, né? Então, faz sentido isso que ocorre, sabe? E é bem legal que a criatura, ela pega, quando ela ataca
ataca mesmo, afinal, um braço dela é basicamente um prédio caindo em cima de uma pessoa, sabe? E você tem um mega combate envolvendo não apenas metralhadoras e armas especiais de choque, mas também você tem toda uma série de aviões que pegam e chegam lá com armas especiais sônicas para tentar destruir a criatura. O que faz sentido, né? Já que, se a gente perceber bem, se a criatura é forte demais para ser pegado e perfurado, ou mesmo resistente à eletricidade, os 5 sentidos ainda podem ser bombardeados para deixar a criatura confusa o suficiente para você pegar e eliminar ela também, sabe? Então, o negócio é bem boladinho nisso, né? E faz sentido toda essa questão de que as naves só chegam lá porque você não sabia exatamente onde ficava especificamente aquele povo ou a criatura para você pegar e caçar ela. Então, com os caçadores chegando lá, faz sentido elas finalmente você conseguir enviar missões lá pra dentro, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que pensar que estamos na era do satélite, né? Então faz todo sentido esse local ter todo esse desconhecido, a gente quase não tem missões porque as raras missões do passado morreram, né? E agora com o período do satélite diz, bem, a gente consegue mapear lá de cima toda a região, a gente consegue tentar fazer algum trajeto para chegar lá e depois criar um trajeto mais fácil quando pegar e descobrir exatamente o que está acontecendo, sabe? Então, é bem interessante isso. E me faz lembrar também uma coisa que a gente tem nessa questão do gelo. A gente teve da virada do século XIX para o começo do XX toda uma série de missões para a Antártida, né? Que era tentar achar o continente mais gelado do planeta, onde realmente tem anomalias magnéticas bizarras, sabe? E com isso, a gente tem as expedições, realmente a gente teve muita gente falecendo até pegar e finalmente estabelecer base lá dentro, sabe? Então, faz sentido, é uma comparaçãozinha que faz sentido, tanto que muitas dessas questões dessas expedições, justamente nesse continente gelado, que pouco se conhecia, e mesmo hoje ainda está se descobrindo muita coisa, né? O que acontece, acabou esperando muita história de terror associada justamente a isso, né? Tanto que muitas das histórias que, inclusive, inspiraram a criações de aquela ideia de, tipo, o monstro está congelado no gelo, desperta depois de milhares de anos atrás, acaba sendo inspirado justamente por essas missões. Não porque eles encontraram monstros gigantes, né? Mas justamente pelo ímpeto humano de descobrir coisas novas lá no meio. E aqui, justamente, eu acho muito legal que o arqueólogo e o expedicionário, eles acabam, não exatamente fazendo amizade, entendem a importância um do outro, e é muito legal que, mesmo na parte de combate, eles acabam se auxiliando, a equipe anterior faz uma aliança, inclusive, com o próprio pessoal do povoado, então temos muita sequência de artes marciais lá dentro, ao mesmo tempo que tem armas de fogo a equipe de ataque, né? Então, você tem um combate que é meio desigual e ao mesmo tempo você depende muito do uso do terreno para poder pegar e aproveitar os lapsos de ataque da criatura, né, que vai distraindo e tirando a atenção do pessoal armado para conseguir pegar justamente, atacar eles, impedir tanto que destruírem o povo, quanto de pegarem e matarem a coitada da criatura, né, cujo objetivo principal era justamente, tem lendas de criatura gigante aqui, vamos pegar uma delas para conseguir pegar o DNA e a gente usa isso para experimentos como, por exemplo, criação de armas de guerra, sabe, o que fica bem nítido. Apesar de não ser tão explícito assim, eu acho que fica bem claro à medida que a gente vai pegando e aproximando a história. Inclusive tem muito filme de monstro gigante chinês que acaba indo justamente nessa naipe, né? Experimento genético que acaba sendo de controle, mas na minha opinião acaba dialogando muito com aquela coisa que, na minha opinião, filme bom de monstro gigante, ele acaba dialogando com uma mensagem ecológica, porque monstro gigante o conceito de monstro gigante ele acaba vendo muito, na verdade, da ideia de forças da natureza saindo do controle, sabe? Tipo, na prática, furacões, terremotos, etc. Aquilo são os monstros gigantes que atacam a gente no mundo real, né? Vulcões também, né? E essas criaturas não deixam de ser uma representação dessas forças da natureza, que tem uma função dentro dela, ao mesmo tempo que são perigosos para os seres humanos, e quando a gente cutuca muito, as coisas saem do controle também, né? Tanto que faz todo sentido a ideia do Godzilla sendo justamente o fruto do desequilíbrio da Terra em relação à energia nuclear, sabe? Que mesmo nos filmes americanos é bem trabalhado, é trabalhado em grau menor, né? Mas fica bem nítido nos bons filmes japoneses, como eu disse, nos bons filmes de monstros gigantes, né? E por isso acaba tendo um certo diálogo também com um filme de catástrofe, assim no meio, né? Afinal,
forças da natureza fora do controle acabam gerando também catástrofes que você acaba tendo que lidar. Então são formas diferentes de você pegar e trabalhar o assunto. Sendo que, realmente, o final é aquela coisa mais amarga no qual os heróis eles acabam sobrevivendo, mas boa parte do povo acabou falecendo nesse mega combate, né? Mas pelo menos a criatura sobreviveu, então vai dar pro povo pegar e se reconstituir em algum grau, né? Apesar que vai ser muito difícil, né? E os heróis, ao mesmo tempo, têm aquela missão de não deixar ninguém descobrir aquilo que aconteceu e tentar reerguer suas vidas após tudo aquilo. E vocês, quais outras obras de monstros gigantes vocês gostam? Outras obras de gorilas gigantes, macacos gigantes, obras da neve? Coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!